Você já se perguntou quem são, de fato, as pessoas que, segundo a Bíblia, não terão parte na salvação? Muitas vezes, nos deparamos com respostas vagas ou simplificadas sobre esse tema crucial. Mas as Escrituras Sagradas são diretas e até chocantes quando revelam quem ficará de fora do reino dos céus. Vamos mergulhar profundamente nas advertências bíblicas, trazendo à luz uma verdade que muitos ignoram. Se você acha que todos que têm uma boa vida estão seguros, prepare-se para se surpreender. Os 6 tipos de pessoas que não serão salvos, segundo a Bíblia. Os incrédulos. A Bíblia define os incrédulos como aqueles que não possuem fé no Senhor, rejeitando a mensagem de salvação oferecida por Deus através de Cristo. A incredulidade não é vista apenas como falta de convicção, mas como uma atitude ativa de rejeição à verdade divina, uma resistência espiritual que impede a pessoa de alcançar a salvação. Em Hebreus 11:6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, destacando que o relacionamento com Ele começa por meio da confiança genuína. Quem permanece na incredulidade se afasta da fonte de vida eterna. Diversas passagens bíblicas ilustram o destino reservado aos incrédulos. Em João 3,18 é enfatizado que quem não crê já está condenado, evidenciando que a recusa em aceitar a verdade de Cristo resulta na condenação eterna. Em João 3,36, a Escritura reforça essa mensagem, dizendo que quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essas advertências sublinham o risco espiritual de viver em incredulidade, permanecendo alienado da graça que poderia conduzir à redenção. Além disso, a Bíblia destaca que a incredulidade não apenas impede a salvação, mas também endurece o coração, afastando a pessoa cada vez mais de Deus. Ao longo da história bíblica, a incredulidade é mencionada como uma barreira para a manifestação das promessas divinas. Quando o povo de Israel se recusou a acreditar em Deus no deserto, por exemplo, isso resultou em 40 anos de errância, Números 14:11. Portanto, a incredulidade não é uma simples falha de entendimento, mas um profundo afastamento da verdade que traz a vida. Temos também aqueles que buscam outros meios de salvação. A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação é exclusivamente alcançada por meio de Jesus Cristo. Em João 14:6, Jesus declara: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Este versículo sintetiza a doutrina central da fé cristã. Não há outro meio de redenção além da aceitação de Cristo como Salvador. Aqueles que buscam alternativas, sejam elas baseadas em outras crenças, filosofias ou deuses, estão seguindo um caminho de condenação. A Bíblia não oferece margens para múltiplas vias de salvação. Há apenas uma porta estreita que conduz à vida eterna. O Antigo Testamento já advertia o povo de Israel contra buscar auxílio em deuses estrangeiros ou práticas espirituais que não vinham do Senhor. Em Deuteronômio 18, 10 e 12, Deus condena práticas como adivinhação e feitiçaria, mostrando que buscar respostas ou salvação fora dele é uma abominação. A história de Israel está repleta de exemplos em que o povo caiu na idolatria, tentando encontrar salvação em outros deuses, o que sempre resultava em punição severa, como se vê nos relatos de seus cativeiros e desastres. Além disso, o Novo Testamento alerta contra os falsos mestres e profetas que desviam as pessoas da verdade de Cristo. Em 2 Pedro 2, 1-3, o apóstolo descreve como esses mestres introduzirão heresias destrutivas, levando muitos à perdição ao negar o Senhor. Aqueles que seguem esses falsos caminhos não encontrarão a salvação, mas a destruição. A exclusividade de Cristo é inegociável, e buscar qualquer outro meio de salvação é rejeitar a graça oferecida por Deus, resultando em eterna separação dele. Os hipócritas. A Bíblia frequentemente condena a hipocrisia,
especialmente quando praticada pelos que afirmam seguir a Deus, mas cujas ações desmentem suas palavras. Jesus, em particular, reservou duras críticas para os hipócritas, especialmente os líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23, ele denuncia os fariseus, comparando-os a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. A hipocrisia é mais do que um simples defeito de caráter. Ela representa uma traição ao verdadeiro propósito de viver uma vida piedosa, usando a religião como fachada enquanto o coração está longe de Deus. A hipocrisia também é retratada como uma forma de distorcer o relacionamento com Deus. Em Isaías 29:13, o Senhor diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isso revela o perigo de uma fé meramente externa, que não reflete um compromisso genuíno com a vontade de Deus. Para Deus, a autenticidade é essencial. E aqueles que fingem devoção enquanto seguem seus próprios interesses acabam afastados da salvação, pois não buscam a verdade de coração. No Novo Testamento, a hipocrisia é constantemente exposta e rejeitada. O exemplo clássico é o de Ananias e Safira, que em Atos 5 tentaram enganar a comunidade cristã ao mentir sobre suas doações. Sua tentativa de aparentar generosidade resultou em uma morte súbita, como um juízo divino contra sua falsidade. A mensagem é clara: Deus não se deixa enganar pelas aparências, e os hipócritas não têm parte no reino de Deus, pois suas vidas não refletem a transformação verdadeira exigida pela fé. Os apóstatas. A apostasia, descrita na Bíblia como o ato de abandonar a fé verdadeira, é um dos pecados mais graves mencionados nas Escrituras. O apóstata é aquele que, tendo conhecido a verdade do Evangelho, deliberadamente a rejeita, voltando-se contra Deus. Em Hebreus 6:4-6, lemos sobre a impossibilidade de restaurar a fé àqueles que caíram depois de terem experimentado as bênçãos de Deus. A apostasia é uma traição à aliança com Cristo, e a Bíblia adverte que aqueles que abandonam a fé genuína colocam suas almas em perigo eterno. Judas 1:4 também faz referência aos apóstatas, descrevendo-os como indivíduos que se infiltram na comunidade de fé, transformando a graça de Deus em libertinagem. Esses falsos crentes não apenas abandonam a verdade, mas também buscam corromper outros com suas heresias. A apostasia não é um erro teológico comum, mas uma escolha consciente de rejeitar Cristo, o que leva à destruição espiritual. Os blasfemadores contra o Espírito Santo. Ainda mais grave é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, considerado o único pecado imperdoável. Em Mateus 12:31-32, Jesus alerta que toda blasfêmia pode ser perdoada, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é entendido como uma rejeição deliberada e definitiva da obra do Espírito Santo, uma postura de endurecimento completo diante da graça divina. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, de acordo com as palavras de Cristo, estão além do perdão, selando assim seu destino fora do reino de Deus. Aqueles deixados para trás após o arrebatamento. O arrebatamento é um evento descrito na Bíblia como a retirada dos crentes fiéis da terra antes de um período de grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, Paulo explica que, no som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que pertencem a ele serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. No entanto, aqueles que não foram salvos, os incrédulos e os apóstatas, serão deixados para trás, enfrentando as consequências do juízo divino que se seguirá. Aqueles deixados para trás enfrentarão tempos de grande angústia e julgamento. Em Lucas 17:34-36, Jesus descreve esse momento com imagens poderosas. Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro será deixado.
Esses versículos mostram a separação súbita e definitiva entre os que são de Cristo e os que não são. Os que permanecerem na terra enfrentarão o caos da tribulação, onde as forças do mal estarão desenfreadas e o juízo de Deus será derramado sobre a humanidade. A Bíblia também exorta os crentes a estarem vigilantes e preparados para esse evento. Em Mateus 24, 42, 44, Jesus avisa que o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais, destacando a importância de viver em constante prontidão espiritual. Aqueles que negligenciam essa preparação, recusando-se a aceitar a oferta de salvação, serão deixados para trás e enfrentarão o destino dos perdidos. Esse momento de separação final revela a seriedade da decisão de seguir a Cristo e a urgência em não postergar essa escolha.